Olá, tudo bem? Então, o vídeo de hoje não é para falar de nenhum transtorno, nenhuma síndrome, nada disso. Na verdade, eu recebi uma pergunta essa semana e a pergunta foi exatamente o que é a psicologia, o que é a psicanálise, o que é uma análise, o que a pessoa faz em um consultório. Eu recebi essa pergunta da minha mãe. E aí eu pensei bem e falei assim, bom, eu vou fazer um vídeo explicando um pouquinho dessa história, porque se ela tem essa dúvida, muitas pessoas também podem ter. E a verdade é que a psicologia vem sendo reconhecida, está em expansão. Agora, nesse tempo de pandemia, realmente cresceu o número de pessoas buscando análise, buscando uma psicoterapia, indo para consultórios, aderindo, na modalidade online. Foi assim um crescimento expansivo. Aqui no Brasil nós temos cerca de 310 mil profissionais da psicologia e 90% dessa profissão são mulheres que ocupam. Agora eu vou te contar um pouquinho realmente o que é psicologia. Psique é mente, logia é estudo, conhecimento, logo psicologia, conhecimento da mente, estudo da mente. Mas ela é muito antiga, né? Ela surgiu na Grécia, já com Sócrates, Platão, Aristóteles. E aí vieram surgindo outros autores muito importantes no questionamento da alma. Somos mesmo ser tricotômico? Espírito, alma e corpo? Se existe uma alma, aonde ela fica? E aí foram surgindo diversas perguntas, diversas teorias, diversas indagações. E aí a psicologia foi tomando corpo, mas ela era da área da filosofia. Para se tornar científica, em 1879 nós temos o pai da psicologia moderna, que é William Wundt. Ele abriu o primeiro laboratório de psicologia em Leipzig, na Alemanha. E na verdade o que ele pesquisava era consciência. De que forma se dá consciência, de que forma se dão os conteúdos, como sensações, percepções, sentimentos, como eles são formados, como eles são criados. E ele influenciou Freud, influenciou outros teóricos como James, ele influenciou também Titchener. Você vai ver muitos nomes grandes aí sendo influenciados por Wundt. Mas exatamente então, por que a psicologia não é chamada só de psicologia, mas as psicologias? É por causa disso, elas se complementam uma na outra. Então eu vou explicar. Uma fala muito do comportamento, esse comportamento visível, como eu me expresso, como eu me comunico. A psicanálise com Freud já vem falar do inconsciente. Por que eu ajo como ajo? Porque eu sou como sou? Por que o meu inconsciente fala de maneira que eu obedeço sem ao menos perceber? Por que eu sou mais ou menos assim, uns 70% inconsciente, só 30% consciente? Por que ele rege sem que a gente se dê conta? E aí você veio uma grande teoria aí com Freud, o pai da psicanálise. Aí você vai ter aí a psicologia fenomenológica, o existencialismo, que ela é não diretiva, que ela te acolhe. Você vai ter abordagens como a comportamental, que vai falar de estímulo, vai falar de positivo, de negativo, quer dizer, reforço positivo e negativo, que faz com que aquele comportamento continue acontecendo, ou que haja extinção daquele comportamento. Então são as psicologias, porque cada uma vai investigar de uma maneira ali o ser humano, só que elas se complementam, se completam. Eu não acredito que exista uma psicologia melhor que a outra, uma abordagem melhor que a outra, não. Existe o profissional que se identifica com uma certa abordagem que faz sentido para ele. Muitos profissionais estão aí na teoria, cognitiva do comportamento, que já considera a mente. Outros estão aí na Gestalt, a psicologia da forma, a transpessoal. São muitas abordagens. Mas o importante é que esse profissional, não importa a abordagem que ele escolhe, ele se coloca para estar aqui por você e para você. Então é bem gostoso pensar na história da psicologia. A psicologia aqui no Brasil,
ela é datada, né, de 1962, o dia do psicólogo agora, que foi 27 de agosto, com a Lei 4.119. Mas a psicologia no Brasil demorou um pouco aí, ela é mais nova ainda, de uns 150 anos para cá. E no século XIX, a psicologia, inclusive aqui no Brasil, não era reconhecida. Ela era assim, um braço da medicina. Tanto que ela surgiu no Rio de Janeiro, mas não como um curso, como uma graduação. Ela era um braço da medicina, então se estudava biologia, comportamento, antropologia, questões sociais, mas ligadas à medicina. Depois ela foi se desvinculando com seus métodos próprios e aí ela se tornou então reconhecida debaixo da Lei 4.119, foi formado por ela um conselho de ética, aí nós temos um conselho federal de psicologia, onde nós prestamos conta do nosso trabalho, seja ele no consultório, seja ele ali numa clínica, seja ele no hospital, nós temos um conselho para reger a nossa categoria. E o melhor, a psicologia foi crescendo cada vez mais. Então, inicialmente, ela era muito usada para falar de aptidão do ser humano. Ele é melhor em quê? Em exatas, em humanas, justamente porque a mão de obra foi crescendo, as empresas precisavam das habilidades dos trabalhadores e aí eles aplicavam testes para saber se aquele profissional se adequaria ali à produtividade. Trabalho lento, trabalhava rápido, trabalha mais com a cabeça, trabalha mais com o corpo. Então era muito valorizada realmente as habilidades ali do físico. Então foram surgindo diversos testes. Depois a psicologia começou a ir para o campo da educação, mas não como nos dias de hoje. Ela ia mais para classificar o aluno problema. Então o aluno tem um problema para aprender, a culpa é do aluno, então não se considerava o ambiente escolar, não se considerava a família, não se considerava o contexto. A culpa era assim, jogada no aluno, através de testes, né? Através das observações. Mas ela foi crescendo e foram surgindo diversos campos aí que não trouxe mais a psicologia para somente diagnosticar, mas para trazer algo mais para a vida do ser humano, uma descoberta. A descoberta de si mesmo. Aí ela vem ampliando muito mais. Pensa comigo, antigamente a pessoa procurava um psicólogo, um analista, para saber dos seus traumas, do seu passado, da sua infância, como ele se constituiu, por que ele é desse jeito, por que existe tal transtorno. E hoje nós já temos muitas mudanças. Muitas vezes a pessoa não vem aqui para saber do seu passado, ela quer saber do hoje e do futuro. Que profissão que eu escolho? Por que eu não consigo decidir nada? Por que eu já não sou desde pequeno? Porque antigamente não era assim, eu vou ser bombeiro, eu vou ser médico, eu vou ser professora. Nós tínhamos assim pessoas em que a gente se espelhava e a gente dizia, eu vou ser isso por causa dele, eu vou ser aquilo por causa dele. Os pais já vinham plantando sonhos também no coração dos filhos e aí quando esses pais decepcionava esses filhos, criava aquela falta e agora eu vou romper com o meu pai, então agora eu vou escolher o meu caminho, então ele já vinha desejando. Hoje, com a mudança aí dos paradigmas da função paterna, da modernidade, do feminismo em ascensão, muitas coisas mudaram. Nós chamamos de tempos, essas mudanças, de tempos de mudanças cognitivas. Realmente é o que aconteceu, é na sociedade, é no mente, é no coletivo. Essas mudanças vão acontecendo. Então é raro vir alguém aqui para saber somente do passado. Da pessoa vem à clínica, ela quer na verdade saber o futuro. Como que eu me comporto, como que eu alcanço, como que eu faço. E uma coisa que eu acho bom é isso. Não são consideradas somente hoje as habilidades físicas ou cognitivas, porque bom não era quem era bom em história, geografia, bom é quem era bom em exatas, em matemática. Aí você vê o Enem surgindo para mudar um pouco dessa dinâmica e trazer aí um peso muito forte no quê? Na nota da escrita, justamente da redação, porque a redação ela vale 1000 pontos. A redação joga aí as notas do Enem lá para cima. Por quê? Para começar também a valorizar essa questão de escrever, não somente do cognitivo, da matemática, da exata. Então começa aí a haver um pouco de equilíbrio. Então as pessoas achavam que antes ser inteligente era quem tinha uma mente aí cognitiva, era do exata. Hoje, pera lá,
Você pode ser super inteligente, você pode saber matemática, você pode saber exata, mas se você não tiver inteligência emocional, se você não souber controlar suas emoções, seus sentimentos, já não serve. As empresas também estão dando ênfase para esse lado do ser humano. Hoje as emoções estão sendo consideradas. E sabe por quê? Porque se acreditava que a emoção não tinha participação no aprendizado. E aí, teve um homem chamado Phineas Guerra, que ele sofreu um acidente, trabalhava ali construindo uma linha de trem, sofreu um acidente e uma peça foi parar no seu cérebro e atravessou o seu cérebro, só que ele não morreu. E aí o que aconteceu com Phineas? Ele perdeu a capacidade de ter emoções. E aí se observou que quando ele não tinha mais emoções, essa capacidade de expressá-las e senti-las, ele também teve o seu aprendizado comprometido. E aí começaram a se entender, mas não é emoção? Não é cognitivo? São coisas separadas? De jeito nenhum. São totalmente interligados. Pensa comigo, uma criança que vai para a escola e ela gosta muito do seu professor, ela aprende muito melhor, porque ali há uma transferência, ela abre o coração e aí é muito mais fácil ela se apropriar daquele aprendizado. Agora, quando você está com alguém que você não gosta, seja um professor, seja quem for, é muito mais difícil você abrir o coração e você dar atenção para o que ele está falando. Então, o aprendizado fica comprometido. Então, a emoção e a aprendizagem, elas caminham juntas, tanto que hoje, né, nós temos aí na BNCC, que rege toda a educação, a questão das habilidades socioemocionais. Eles agora introduziram 10 habilidades que devem ser trabalhadas durante a educação da criança. Então, para você ver como é riquíssima essa área da psicologia, como é riquíssimo o crescimento, ela foi se tornando científica, ela foi realmente buscando outros caminhos para se conhecer o ser humano. E tudo isso foi possibilitado também por causa de René Descartes. Você sabe que Descartes ele separava, né, o corpo, ele separava as partes, ele fez com que o corpo não fosse mais sagrado, sacralizado, porque a Igreja Católica não permitia que se mexesse no corpo. Quando esse corpo morria, não podia mexer. Então, quando ele começa a falar que a alma é separada do corpo, então morreu, aquilo é só uma matéria, na matéria eu posso mexer. Eu não estou mexendo com nada sagrado. Então, isso foi ótimo, porque desvincular a mente do corpo trouxe condições de se pesquisar partes do corpo, inclusive o cérebro. E aí sim, a medicina, ela separa, ela tem ali, né, o ortopedista, para ossos, ela tem o neurologista, vai trabalhar questões ali, né, do cérebro, aí tem o cardiologista com a questão do coração, mas a psicologia, ela já é holística, ela trabalha tudo, porque nós sabemos que não existe a questão de sermos um ser separado, isso não existe. Na verdade, nós somos um ser tricotômico, sim, espírito, essência, alma, né? A sede das emoções, dos sentimentos, das vontades, dos desejos, da mágoa, do ódio, do amor. Aí nós temos o quê? Nós temos a psique inconsciente, parte consciente. Nós temos aí, né, como Freud postulou, id, ego, superego, desejo inconsciente a qualquer preço. Aí nós temos o ego, trabalha com a realidade. Trabalhando com a realidade, ele vai ver se é possível satisfazer aquele desejo, porque ele também precisa prestar conta para a moral, para o superego, que diz não pode, porque você está dentro de uma cultura. Aí nós temos aí 3 instâncias trabalhando juntas, brigando e também se equilibrando. Tudo isso foi possível porque pessoas se debruçaram para compreender um pouco mais o ser humano. E nós somos seres complexos mesmo. Agora, surgindo a neuropsicologia, quantas descobertas. A gente pode falar aí do poder do hábito, nós podemos falar de processos inconscientes, muitas das coisas que Freud já havia descoberto, eu acho legal porque a neuropsicologia, a neurociência vem trabalhando hoje com neuroimagens, indo além e possibilitando, sabe, que o entendimento que Freud trouxe para nós, por conta da psicanálise, do inconsciente, seja validado muito mais.
e se torne científico. Olha que questão interessante, né? A gente fala muito assim, e agir pelo inconsciente. E aí o poder do hábito nos mostra justamente isso. O que é o hábito? É o cérebro que faz uma economia, ele está sempre economizando, então você age no automático. Tem coisas que você faz sem perceber, são processos que economizam para o cérebro ali energia. E esse poder do hábito é tão forte que houve um caso também de um acidente, de um homem que perdeu, um grave acidente, ele perdeu toda a sua memória, mas ele continuava fazendo os ovos, o bacon, o seu passeio matinal. Só que ele fazia o quê? Os ovos e o bacon, ele ia, comia, daqui 40 minutos ele voltava, fazia de novo. Aí a esposa começou a perceber, dava mais 40 minutos, ele voltava, ela falava, mas você já comeu? Ele falava, não, eu não comi não. Aí ele preparava tudo direitinho, comia. Aí ela entrou em contato e aí ele foi, né, estudado por muito tempo e se percebeu que o hábito é uma força inconsciente que poupa o cérebro de ficar pensando a todo momento. Você adquire um hábito, são processos inconscientes. E os traumas, os transtornos também têm grande parte lá no inconsciente. Muitas vezes eu estou agindo de determinada forma, eu me constituí na infância de uma certa forma, que hoje eu vou no poder do hábito sem questionar o meu comportamento, sem me dar conta que eu estou agindo, por exemplo, eu sugo muito de uma outra pessoa e eu tenho uma dependência muito grande de uma pessoa porque eu fui abandonada na infância, ou de repente eu sou muito autônoma, eu tenho uma autonomia exagerada, eu não preciso de ninguém. Sabe por quê? Porque outros demandaram muito de mim, ou eu tive que crescer sozinha, sabendo que eu era desamparada, que não tinha ninguém por mim na infância, então eu tenho que dar conta de mim, eu não preciso do outro. Fui muito machucada, muito na infância, então é melhor me proteger. Eu vou fazer aqui o muro, eu me protejo, eu não preciso de ninguém, eu não sofro. Eu também não faço vínculo com ninguém, porque assim eu não dou o direito de ninguém me machucar de novo. São processos inconscientes. Então, eles estão sendo hoje validados aí pela neurociência, mas a psicanálise é ciência há muito tempo, porque a clínica de Freud trabalhou muitos casos, trabalhou muito função materna, paterna, para saber como o sujeito se constituía, e ela já falava desse inconsciente gritando a plenos pulmões há muito tempo. Então, a psicanálise, ela é uma ferramenta excelente, é um braço aliado aí da psicologia. Como ninguém caminha sozinho, as duas também estão interligadas. Agora, o gostoso é que a psicologia ela está em diversos campos. Nós temos aí na escola com a questão da aprendizagem, da memória. Quanto mais se conhece, mais técnica se desenvolve, mais é gostoso se trabalhar essas técnicas para levar o quê? Para levar leveza para a área do estudo, para tirar um pouco do peso e principalmente daquela carga de que o aluno não aprende, a culpa é dele. Não, não é. Na verdade, são processos, depende do professor, depende do aluno, depende da família, depende do ambiente, depende do contexto. E se ele não está aprendendo, nós podemos fazer diferente. Levar, né, uma outra visão, um outro olhar, fazer de uma forma diferente, uma dinâmica diferente. Às vezes o aluno ele é mais visual, então nós temos aí recursos da mídia para poder aplicar para que haja aprendizagem. Agora, significativa, ele vai ter que se ligar, fazer uma transferência com alguém. Então isso é muito importante conhecer, saber disso, porque eu não aprendo se eu não tiver uma transferência ali com o outro, se eu não gostar daquele conteúdo. É importante conhecer, sabe, o que a pessoa gosta, como que ela vai aprender, como que eu posso fazer diferente. Então tá aí, um pouquinho da história da psicologia, da psicanálise, para trazer o entendimento para quem nunca pisou num consultório. E se você é esse, que não tem uma experiência de análise ainda, vem comigo, eu estou te esperando aqui. Eu sou Vanessa Simone, a sua psicóloga. Eu quero andar, caminhar com você, fazer um percurso com você, trabalhar com você. Vamos trazer questões. Passado não importa, presente não importa, se é futuro não importa, vamos trazer os três aqui, vamos trabalhar juntos. Eu acho que junto é muito melhor. Sabe por quê? Ninguém caminha sozinho, esse é meu jargão, porque eu acredito nisso, porque eu não caminho sozinha. Eu sou psicóloga, mas eu também tenho uma analista, sabe? Eu também tenho de jogar ali muitas das minhas questões e entender um pouquinho também sobre mim. Te aguardo aqui, vem comigo. Um ótimo abraço e até o próximo vídeo. Tchau!